Bom, agora que você conhece os modelos de rede que existem, é claro que pode ser que existam mais formas diferentes de fazer, mas essas são as mais comuns, essas são as que a própria Unity apresenta na documentação dela. Então a gente vai ver outro conceito agora aqui que é mais focado nisso, porque essa parte é mais redes, né? Tem uma matéria de redes para isso, tem todo um curso para isso. Não é só para jogo, mas se aplica também para outras situações. Mas agora a gente vai ver um conceito que é mais para jogo, que é o conceito de authority, ou em português, autoridade. E sim, isso se aplica tanto para um servidor quanto para um cliente. Então, um jogo multiplayer ele pode ser server authority ou client authority. Ou seja, autoridade é do cliente ou autoridade é do servidor. O que é autoridade? Autoridade é quem manda, basicamente. É quem decide tudo o que acontece. Por padrão, tudo é server authority, na Unity, pelo menos. E faz sentido, porque o servidor que tem autoridade sobre tudo que acontece no jogo e ele que decide tudo que tem no jogo. É um ditador 100%, o servidor. Por que isso acontece? Porque a gente não quer que o jogador, o cliente, ele tenha uma certa vantagem em burlar o sistema, conseguir hackear de forma mais fácil, né? Cheatar de forma mais fácil. Porque quando você dá autoridade para o cliente pode fazer algumas coisas que tecnicamente ele não poderia fazer. Teoricamente ele não poderia fazer. Mas ele pode fazer porque ele tem autoridade para fazer. Quando a gente passa autoridade somente para o servidor, ele não pode mais fazer isso. E vou explicar melhor para você entender. Por exemplo, para você se mexer no jogo multiplayer, também é server authority. Então você não pode se mexer no seu jogo, se você é um cliente que está se conectando no servidor, você não pode se mexer como cliente, a não ser que o servidor fale para você que você pode se mexer. Então ele é autoritário nesse sentido, entendeu? Ele tem autoridade de falar sim e não. Então se você está se mexendo e o servidor falar, beleza, você pode se mexer, aí você se mexe. O servidor notifica você que você pode se mexer, você se mexe e todo mundo vê que você se mexeu. Se você burlar o sistema e tentar mexer e o servidor falar que não se mexeu, você pode ver que você se mexeu no seu jogo, mas os outros, ninguém vai te ver que você se mexeu e nenhuma ação que você fizer vai ser contada. Para isso que é importante ter o Server Authority como default ou como o principal esquema desses jogos. Só que, aí você me pergunta, por que então um cliente authority? Por que a gente teria que ter um client authority se faz sentido a gente ter sempre um servidor, um server authority? Algumas vezes você não precisa necessariamente ter esse tipo de controle. Porque às vezes é um jogo muito casual, ou não é nem casual, mas assim, é um jogo que você não é competitivo, não tem problema se alguém tentar hackear, porque ele tá só se atrapalhando ele mesmo. Ou, se ele quiser se hackear, ele pode se hackear, tanto faz. Por exemplo, tem vários jogos que são assim. Valheim, que eu citei mais cedo, é assim. Você tem seu mundo, você não está conectado num servidor global, você não está atrapalhando ninguém, você está só com você mesmo lá naquele mundo seu. O máximo que pode acontecer é atrapalhar o mundo dos seus amigos, mas os seus amigos te expulsam e pronto, resolvido o problema, entendeu? No caso fosse incomodar seus amigos. Ou então, por exemplo, o Little Company também, que lançou recentemente. Poderia citar vários jogos aqui que, provavelmente tem um Client Authority implementado porque não tem problema o cliente ter autoridade nesses jogos. E tem algumas vantagens. Quando tem Client Authority, você tem uma certa, como eu digo, você vê as coisas acontecendo mais fluidamente. E tira um pouco da sobrecarga do servidor. Você precisa fazer menos checagens, então o servidor não fica sobrecarregado de checagem. O cliente pode se mexer, só que é sempre assim, o cliente se mexe com a autoridade, ele notifica o servidor notifica todo mundo que ele se mexeu. Então o servidor ainda vai ter o papel de comunicar a todo mundo que aquela ação aconteceu, mas menos coisas acontecem no servidor nesse tipo de modelo. E outro ponto muito importante é que escrever um código Client Authority é muito mais fácil do que não é muito mais fácil, mas é um pouco mais fácil do que você fazer um Total Server Authority. Normalmente, porque você tira a barra pesada do servidor e você pode escrever como se fosse um single player mais ou menos, bem mais ou menos, mas você tem mais, a lógica acontece mais no cliente e o cliente só envia para o servidor, então o servidor só faz atualizar todo mundo daquela ação, entendeu? E isso está atrelado a um novo conceito que eu vou falar agora, que é o de ownership, que é o conceito de posse em português. Os objetos no servidor, objetos no mundo que você cria na cena, no caso da Unity, que você cria, todos eles no mundo multiplayer, eles têm um dono. Eles têm alguém que tem total autoridade sobre aquele objeto. E por padrão, todos os objetos são do servidor. Tudo pertence ao servidor. Tirando quando o player é instanciado, e só o servidor pode instanciar, por sinal, só o servidor pode instanciar e
destruir as coisas. Não tem como o cliente spawnar, porque por várias complicações, vários problemas. Somente o servidor pode instanciar e destruir objetos no mundo. Mas enfim, não é isso que eu quero falar agora. Os objetos têm donos. Então, os players, quando são criados, eles são... a posse deles vai para o jogador que possui aquele player, o netcode. Eu estou falando aqui tudo do netcode, tá? Como funciona o multiplayer da Unity. Em outros lugares pode ser diferente. Quando você cria um player, quando o player é instanciado, então esse player, objeto 3D criado, o Game Object da Unity criado, pertence àquela máquina, àquele jogador. Então, se eu perguntar no código, a gente vai ter alguns propriedades para a gente chamar. Por exemplo, esse código está rodando num servidor, esse código está rodando no cliente, esse código faz parte do servidor, o dono desse código é do servidor, o dono desse código é de um cliente. De que cliente é esse servidor? De que cliente faz parte esse objeto? Então, todas essas propriedades a gente tem acessível no nosso objeto, nas nossas classes que a gente vai criar. São todas as coisas que a gente tem acesso. Então, vou dar um exemplo muito básico aqui, que não precisa nem de código para você entender. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente precisa que rode somente no cliente. Por exemplo, input, teclado. Quando a gente for teclar alguma coisa, a gente quer que aquela função, aquele método que é executado ao clicar uma tecla, seja reconhecido somente pelo jogador que está clicando. Por quê? Pense bem, todos os objetos vão rodar em todas as máquinas ao mesmo tempo. Então não tem tipo, o player foi instanciado em tal máquina, então o código daquele player roda somente naquela máquina. Não. Todos os códigos e todos os objetos rodam em todas as máquinas, independentemente. Para isso que tem essas variáveis, por sinal. Se está rodando no servidor, se está rodando no cliente, se aquela classe pertence ao jogador que está naquele momento, onde o código está rodando naquele momento. Todas essas variáveis são úteis por causa disso, porque todos os objetos rodam ao mesmo tempo em todas as máquinas, inclusive no servidor. Então, se a gente quiser capturar input de teclado, a gente não pode simplesmente capturar input assim, porque senão quando apertar W, por exemplo, para ir para frente, todos os objetos players que estão com esse código vão reconhecer que você apertou W e todos vão ir para frente, porque você não colocou uma checagem. Sou eu que estou apertando W ou é o outro player? Todos os códigos rodam em todos os objetos. Então você coloca uma simples checagem. Se esse código está rodando na máquina, no jogador, onde tem posse desse objeto, então faça o reconhecimento do teclado, entendeu? Ou seja, se o player é dono daquele objeto, então rode aquele pedaço de código. E aquele pedaço de código é exatamente o reconhecimento da tecla para frente, para trás, para o lado, de pegar um item, de não pegar um item, não tem tecla de não pegar item. Enfim, você entendeu. Tem essa checagem para a gente ver se aquele objeto está rodando naquele momento na máquina de quem pertence àquele objeto. Só que como eu comentei com vocês, spawnar itens, spawnar objetos no mundo não é possível através de clientes. Então a gente precisa de alguma forma se comunicar com o servidor de que a gente quer que ele instancie um objeto para a gente. Então eu já vou passar a próxima parte, porque espero que o ownership tenha ficado mais claro. Vai ficar mais claro ainda na prática. É basicamente você ser dono de objeto. Os jogadores são donos de objetos e esses objetos rodam em todas as máquinas, por isso que é importante essa posse. Todo jogador dentro do servidor tem um ID específico, um ID único. Então você pode reconhecer um jogador através do seu ID, por exemplo. Então é isso, vamos ver agora como que um cliente se comunica com outro cliente ou com o servidor. Primeira coisa, clientes não se comunicam, basicamente. Você não pode mandar uma comunicação direta de um cliente para outro. Tudo tem que passar pelo servidor. Isso é importantíssimo. Tudo tem que passar pelo servidor. Você não pode simplesmente mandar uma mensagem para o cliente, de um cliente para um cliente, a menos que você não seja o host. Se você for o host, então você é servidor. Se você é servidor, você pode fazer o que você quiser. Então, como é que a gente se comunica? Com algo chamado RPC, Remote Procedural Call. Essa é uma forma de se comunicar, obviamente. Tem outra forma mais comum na Unity, no Netcode, que a gente vai ver já já. Mas esse RPC é usado no caso, por exemplo, de spawnar um objeto no mundo. Por quê? Porque a outra forma não dá. É mais prática com essa. O RPC é basicamente uma mensagem que a gente envia para outra máquina, nesse caso de um cliente para um servidor, ou de um servidor para todos os clientes, ou de um servidor para um cliente específico. Tem várias formas de a gente se comunicar, mas sempre cliente, servidor, servidor, cliente. Então pode ser um cliente para um servidor para outro cliente. Então a gente manda a mensagem para o servidor falando assim, execute tal método, tal função no meu código,
E a gente fala mesmo, tipo, não precisa ser algo hard-coded no string. A gente coloca um atributo em cima de um método C# e fala que aquele método C# é um RPC, ou seja, vai ser algo enviado pela rede, e a gente fala para quem vai enviar aquela mensagem. Então pode ser para um servidor, se for o servidor vai rodar nela mesmo, se for um cliente vai mandar para o servidor. E aí a gente manda, por exemplo, a informação para o servidor de que a gente quer spawnar um objeto na posição tal. Só que aí vem um problema. Como eu falei mais cedo, a gente não pode encher a rede de dados inúteis. Você pode querer pensar assim, quando eu vou instanciar um objeto, eu passo a referência do objeto, um GameObject, como argumento, e aí eu pego esse argumento e instancio. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, por várias razões. Primeiro que um GameObject pode ser muito pesado para você enviar pela rede e não fica nada performático. Segundo, você teria que serializar esse objeto, porque objetos complexos, objetos que não são primitivos, eles não são, por default, por padrão, eles não são serializáveis. Então você teria que fazer uma serialização do seu objeto, o que é complicado de fazer no GameObject. E principalmente, o principal de tudo, na verdade, é que ele seria muito pesado de se enviar. O que a gente faz? A gente tem uma lista de prefabs que a gente pode spawnar no nosso mundo, e a gente pode enviar ou um ID relacionado a esse prefab, que a gente vai ter que fazer de forma custom, ou o ID dele na Unity, que é um hash, que a Unity tem de cada prefab, que é único. Então você pode passar esse hash, identificar qual hash que está na sua lista, bateu, é esse daí, distancia. Então essas são algumas formas de você fazer isso. É um pulo do gato aí, você não pode enviar nada que é complexo sem que não esteja serializado. E fazer serialização muitas vezes é complexo, então evite ao máximo enviar dados que são complexos, se não der tudo bem, mas foque mais em enviar dados primitivos, então inteiros, float, double, short, todos esses dados são primitivos. Até string, que na verdade string no C# é um objeto, uma classe. Então ela é um tipo mais complexo e a Unity não consegue, e o RPC não consegue serializar por padrão. Então tem outras classes que são struct de string, que são strings fixos, que tem tamanhos fixos. Por exemplo, um texto de 64 caracteres ou 128 caracteres, tá? Você pode enviar esse tipo de dado. Agora um string, por ser string só, não dá. Você teria que serializar, é mais fácil usar essas outras classes de string que são próprias para esse tipo de situação. Enfim, tem outra forma de se comunicar na rede, que é através de Network Variables, que são variáveis de rede. São variáveis que elas são meio que sincronizadas entre todos os clientes através do servidor. Então a gente coloca na Unity Network Variable, entre esses símbolos maior e menor, a gente bota o tipo da nossa variável, pode ser inteiro. Aqui, na verdade, aqui é a mesma coisa, tem que ser algo serializável, porque vai ser enviado pela rede, você não pode simplesmente botar um GameObject, você não pode simplesmente botar uma classe complexa. Ou você faz uma serialização daquela classe, ou você implementa a serialização daquela classe, ou você não pode simplesmente fazer isso, tá? A Unity não vai deixar você fazer isso. Para que é útil você fazer variáveis de network, de rede, né? Network Variables. Você pode usar isso para identificar se a porta está aberta ou fechada. Então, quando um jogador ele se conecta ou quando outros jogadores estão chegando perto de uma porta, em vez de você enviar um RPC, você também poderia enviar um RPC, mas assim você tem um estado da porta guardado em algum lugar, você pode guardar esse estado na variável de rede, que aí quando alguém abrir, todo mundo sabe que aquela variável mudou, e quando todo mundo sabe que a variável mudou, a porta se abre. Quando outra pessoa se conectar na partida mais para frente, uma partida que já está em andamento, ele vai saber que aquela network variable já está setada em true, por exemplo, e aquela porta vai estar aberta para ele já, não vai estar fechada, porque se o mundo começa fechado e não tiver nada que identifique aquilo que está aberta, vai continuar fechado. Se você usar RPC, eu teria que checar no servidor se aquela porta estava aberta, então notificar o cliente que acabou de entrar de abrir aquela porta. Só que você teria que fazer isso por tudo. O network variable ele já que meio que faz isso em automático. Então ele já notifica todo mundo de o que está acontecendo naquela variável e já sincroniza mais ou menos tudo. Então as variáveis de rede elas são úteis para você manter estados. Elas são boas para você fazer esse tipo de situação. RPC é mais um evento, uma ação, spawnar um objeto, ou então o fato de você começar uma quest, avisar que você derrotou um monstro. Então, todas aí são eventos que acontecem na hora, entendeu? São coisas que você não precisa guardar o estado delas. Mais ou menos é isso. A gente vai ver isso mais na prática. Eu queria que você entendesse um pouco da teoria para que quando a gente for para a prática, você não fique com dúvida de algumas decisões, do porquê aquilo, tá?
Então, nesse curso, a gente vai fazer, resumidamente, a gente vai fazer um hosted client com peer-to-peer usando a Steam, para a gente fazer a conexão entre os jogadores. Os próprios jogadores vão poder hostear a partida deles. Não vai ter um servidor dedicado para esse tipo de jogo que a gente vai fazer agora. Mas não é algo complicado de você fazer depois dessa aula desse curso. Eu posso até fazer um vídeo depois. A forma como você programa é a mesma, praticamente. Então não vai mudar muita coisa. E vai ser um modelo Client Authority. Então o cliente ele vai ter autoridade sobre algumas coisas. Não tudo, mas algumas coisas ele vai ter. E por enquanto é tudo. A gente se vê na próxima aula. E lembrando, baixe já a Unity 2022.3, que é a Unity suportada para fazer o netcode funcionar. Então já baixa essa Unity, deixe pronta, porque na próxima aula a gente vai já começar a botar a mão na massa. A gente vai configurar o projeto para funcionar com o netcode e fazer alguma coisa bem simples, só para ver que está funcionando ali o networking. E depois a gente vai começar a aprofundar mais. Isso aí, valeu, falou!